Olá pessoal, vamos começar mais uma videoaula agora da frente de botânica. Vamos falar um pouquinho da evolução das plantas e depois dos grupos vegetais. Vou trabalhar um grupo hoje só das briófitas, ok? Lá dentro do reino plantae, quais são as características gerais? São eucariontes, tem núcleo organizado, certo? Pluricelulares, autótrofas, fotossintetizantes, parede celular de celulose, cloroplastos e estômatos. Substância de reserva, amido, e são predominantemente terrestres. Os tamanhos são variados, de pequeno, médio a grande porte. Clorofila encontra-se dentro dos plastos, também chamados de cloroplastos. Então, vocês estão vendo aí uma célula vegetal que tem como características exclusivas parede celular, rica em celulose, cloroplastos, rico em clorofila, pigmento responsável pela absorção de luz, transformar energia luminosa em energia química, e os vacúolos com função de manter o equilíbrio osmótico. Aí, novamente, detalhe para você ver os cloroplastos dentro da célula vegetal e a parede celular. Representação simplificada do processo de nutrição vegetal. Bom, você tem a nutrição inorgânica, água e sais minerais, que a gente chama de seiva bruta, que vai entrar pela raiz, subir por um vaso chamado xilema, ou vaso xilemático, ou lenho também, vai até as folhas, tá? E a nutrição orgânica, essa água que subiu pelo xilema, vai juntar-se com o gás carbônico que entrou pelos estômatos da folha, e a planta, através da energia luminosa, vai transformar em energia química, açúcar, glicose, que geralmente desce pelo floema, ou vaso liberiano, das folhas para o caule e do caule para a raiz. Então a planta tem dois processos de nutrição, inorgânica e orgânica. Quais são os representantes do reino plantae? Lá você tem dois grandes grupos, criptógamas sem sementes, certo? Cripto quer dizer escondido, gamo, casamento. Casamento escondido. Você tem as briófitas, que são plantas avasculares, representadas por musgos e hepáticas, e as pteridófitas, que são plantas vasculares, já com xilema e floema, samambaias e avencas, os exemplos. Por que são vegetais inferiores? Porque ainda depende da água para o encontro de gametas, certo? Lembra que esses gametas são microscópicos. Os órgãos reprodutores são microscópicos, né? Pintinho de japonês, pequeno. Fanerógamas, olha o preconceito, desculpe aí para o japonês, foi mal. Fanerógamas, gimnospermas sem fruto e angiospermas com frutos. Gimnospermas, pinheiro do Paraná, e as angiospermas, plantas que produzem fruto, mangueira, cajueira, laranjeira, abacateiro, maçã, uva e assim por diante. As gimnospermas e angiospermas são vegetais superiores, tá? Porque já tem órgãos reprodutores macroscópicos. As gimnospermas vai ter estróbilos e as angiospermas vai ter flor. Beleza? Então você está vendo aí uma briófita, que é um musgo, uma pteridófita samambaia, uma gimnospermas araucária, símbolo do Paraná, e aí uma angiosperma, uma planta frutífera, a macieira. Qual foi a sequência evolutiva dos vegetais? Algas verdes, meio aquático, deram origem às briófitas e também às pteridófitas. Essas pteridófitas, como já têm vasos condutores, formaram as gimnospermas, sementes nuas, e angiospermas, sementes protegidas. Acredita-se que os vegetais evoluíram a partir do grupo das algas pluricelulares. As algas não possuem raiz, caule e nem folhas. Não possuem também vasos condutores de seiva, pois, por serem aquáticas, ela absorve substâncias por toda a superfície do talo, que é permeável. Então vocês estão vendo aí que as plantas terrestres, a partir das pteridófitas, já vão ter vasos condutores de seiva. São dois vasos típicos. A seiva elaborada, que é açúcar, é transportada pelo vaso liberiano, também chamado de floema. Água e sais minerais, a famosa seiva bruta, é transportada por vasos lenhosos, também denominado de xilema. O xilema sobe e o floema desce. No decorrer da evolução, novas estruturas desenvolveram. Tá? Por exemplo, raiz para absorção de água e sais minerais no meio terrestre.
Epiderme com revestimento para impedir a desidratação. Então, até a epiderme vai ter uma cutícula em cima da folha, para evitar a perda de água. Essa impermeabilização trouxe um problema, como vai fazer trocas gasosas com o ambiente. Aí surgiu os estômatos, que são válvulas, que abre e fecha, certo? Vai permitir a troca gasosa pela folha. Tudo isso aí são adaptações da água para a terra. Então você está vendo os estômatos, as válvulas que permitem a passagem de gases, tá? Que fica na epiderme inferior da folha, geralmente. Então você tem aí uma classificação dos grupos. Tem lá briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E o ancestral, a alga verde. Beleza? Qual a diferença de algas para as plantas terrestres? As plantas terrestres são embriófitas, que significa tem um embrião multicelular já protegido, né? Protegido pelo arquegônio. Beleza? De briófitas para pteridófitas, o aspecto evolutivo são vasos condutores, xilema e floema. Esporófita que passa a ser duradouro. Nas briófitas, quem é duradouro é o gametófito. Então, ptero, gímneo e anjo, o esporófito já é duradouro. Gimnospermas e angiospermas, o que elas possuem que as pteridófitas e briófitas não possuem? Plantas com sementes, certo? Então, elas são chamadas de espermatófitas. As angiospermas já apresentam flores e frutos. Então, são antófitas, porque já tem flores. Então, as plantas com sementes, gímneo e anjo, certo? E as plantas com vegetais inferiores, que são as criptógamas, briófita e pteridófita. Os vegetais superiores, fanerógamas, gimnospermas e angiospermas. Plantas vasculares, pteridófita, gímneo e anjo. Beleza? Reprodução. A forma de reproduzir também se modificou. As algas, por viverem no meio aquático, possuem gametas flagelados, que nadam uns em direção ao outro. Vai nadando. Os vegetais, por viverem em solo firme, foram ao longo do tempo adquirindo outras formas de reprodução, que estudaremos dependendo de cada grupo. Por exemplo, nas gimnospermas, o pólen vai pelo vento, certo? E nas angiospermas, geralmente, por animais polinizadores. Então, vamos começar falando sobre briófitas. Vocês estão vendo a imagem aí desse musgo, um vegetal representativo do grupo das briófitas, certo? Repare ali uma reguinha, ela tem poucos centímetros de comprimento, tem duas gerações, o gametófito e o esporófito. A hepática é uma briófita que vive na beira de barranco de rios, certo? Os musgos também vivem em locais úmidos e sombrios, em troncos de árvores, muros, postes e assim por diante. Repara aí na rocha, você está vendo um musgo, certo? Também no tronco de uma árvore, beleza? Aí você tem outra epífita ali, que é a samambaia, que é das pteridófitas, beleza? E hepática na beira de barrancos. Principais características das briófitas. Sempre que eu falar em briófitas, vão lembrar de musgos e hepáticas. Foram as primeiras plantas a ocuparem o ambiente terrestre. Hábitat, locais úmidos e sombrios, são umbrófitas. No caso das hepáticas, que vivem em beira de barranco, praticamente ambiente aquático. Tamanho pequeno porte, japonesinho, né? São avasculares, ou seja, não possuem vasos condutores de seiva. Ou brincadeiras com japa aí, beleza? Não produzem flores, sementes e nem frutos. Apresentam rizóide, cauloides e filóides, que são estruturas semelhantes a raiz, caule e folha, respectivamente. A água absorvida pelo rizóide é transportada lentamente célula a célula. Água sempre por osmose, os sais por difusão. Não apresenta tecidos de sustentação, então não tem lignina. A ausência de vasos e de tecidos de sustentação não permite que a planta alcance um porte maior. Então, são plantas de pequeno porte, por isso que elas não vão no hospital, porque o hospital só tem médico de plantão, e briófita é uma plantinha. Brincadeira, hein, gente? Vamos lá. Depende da água do meio, certo? Do meio ambiente, sempre para o encontro de gametas, tá? Então, os gametas são flagelados, no caso, o anterozóide, o zoidinho vai nadando. Metagênese nítida. O gametófito duradouro, haploide, um N, ele é dioico, ou seja, as plantinhas possuem sexo separado. No caso do musgo, né?
Uma plantinha é o gametófito masculino, tem anterídeo, vai produzir anterozoide. A outra plantinha é o gametófito feminino, vai ter arquegônio e dentro o óvulo. Tá? Possui rizóides, cauloides, filóides. Lembra que nunca tem raiz, caule e folha, porque não tem vasos condutores. Produz gametas por mitose, que é o anterozoide e a osfera. O esporófito transitório 2N, organizado em haste, cápsula e calíptra, cresce apoiado no gametófito feminino, sempre produz esporos por meiose. Lembra do ciclo haplodiplobionte? A meiose é espórica ou intermediária. Vamos lá, vocês estão vendo aí um gametófito feminino organizado em rizóide, cauloide e filóide. Lembra que o gametófito sempre é 2N. Crescendo sobre o gametófito feminino, o esporófito organizado em haste, cápsula, e aquela tampinha que está ali no círculo, vamos lá apontar, essa tampinha aqui, a calíptra, certo? Que vai se abrir e liberar os esporos. Bom, vocês estão vendo aí novamente a imagem para ver o tamanho dela. O que limita o tamanho mesmo? A ausência de vasos condutores e tecidos de sustentação. Então, para o ciclo reprodutivo das briófitas. Vamos lá, começando pela imagem à esquerda. Vocês estão vendo lá o gametófito feminino, certo? Organizado em rizóide, cauloide e filóide. Aí o esporófito 2N, haste e cápsula, certo? Aí a meiose do interior da cápsula, tá? Então a cápsula é o esporanjo, beleza? O que ela vai produzir? Esporos por meiose. Esses esporos vão ser lançados ao ar, ao vento, certo? Vão germinar formando protonemas. Esses protonemas vão desenvolver um gametófito masculino, o outro gametófito feminino. O gametófito masculino vai ter anterídeo, que seria análogo ao nosso testículo. Ele vai produzir anterozoide, que seria análogo ao espermatozoide. O gametófito feminino, aquela imagem maior à esquerda, vocês estão vendo lá o arquegônio. Dentro dele vai ter a osfera. O arquegônio seria análogo ao ovário e a osfera ao nosso óvulo. E o zoidinho vai nadando, vai zoidinho nadando, até encontrar quem? A osfera fecunda. A osfera nasce o zigoto 2N, que vai formar o que é esse zigoto? Um novo esporófito. E vai crescer sempre apoiado no gametófito feminino. Então, para distinguir aí, no caso, o feminino, quando tem reprodução, sobre ele vai estar o esporófito feminino. Bom, para memorizar bem esse ciclo, vai aí uma melô do musgo, certo? Que é mais ou menos assim, tomar um banho de lua. Vou cantar para vocês, mas é claro, estou sem coro aqui, sem áudio adequado, mas vamos lá. A briófita é pequena, sem sistema vascular, pterozoide e osfera, estão querendo fecundar. Plim, 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 caem os esporos, plim, 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 vão germinar, protonema, a planta irá brotar. Bom, galera, aí vocês cantam em casa, aí no banheiro, debaixo do chuveiro, certo? Só para elucidar a musiquinha, o que limita o tamanho da briófita? A ausência de vasos condutores. Então, a briófita é pequena, sem sistema vascular. Pterozoide, o gameta feminino, osfera, o gameta feminino. Certo? Lembra, para fecundar depende da água. Quando fecunda, nasce quem? O esporófito. O que o esporófito produz por meiose? Esporos. Aí esses esporos vão germinar protonemas, que vão formar novos o quê? Gametófitos. Beleza? Belezura? Um abraço a todos e bons estudos.